Olá! E hoje, na nossa leitura de psicografia, a gente vai conhecer o relato do espírito da Vera Lúcia Zacarias, intitulado Estratégia de Manipulação. Esse relato lindo, emocionante, foi trazido pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, ela é terapeuta espiritual e ela trabalha com terapia de vidas passadas. Se você se interessa, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E a gente vai conhecer o relato do espírito da Vera Lúcia Zacarias, onde ela, na sua encarnação anterior, ela manipulava as pessoas, ela usava da inteligência para se aproveitar, para ter vantagens sobre os outros. Só que ela se esqueceu de um detalhe, da lei da causa e efeito. Essa lei é infalível, é lei de Deus, não falha. Ela começa a agir, seja aqui enquanto nós estamos encarnados ou quando a gente faz a nossa passagem. Ninguém escapa. A pessoa pode ser a pessoa mais inteligente, mais intelectual que você conhece. Se ela tiver atitudes ruins, não vai escapar. E isso é maravilhoso. É a lei de Deus. Então vamos conhecer o relato da Vera Lúcia Zacarias, prestando bastante atenção. Eu me via correndo em uma multidão de gente. Estava exausta. Parei, sentei-me no chão. Alguns continuaram a correr. Mas por que estou correndo? Que lugar é esse? Para onde foram as árvores desse lugar? Será que fui eu quem mandou cortá-las? Que lugar feio! Como vim parar aqui? Sou elegante demais para ficar nesse lugar horroroso. De repente, vinha um vento gelado que os meus ossos sentiam. Eu não tinha lembrança de como cheguei àquele lugar, até que fui cercada por pessoas maltrapilhas. Eu perguntei, o que querem? Um deles começou a gargalhar e falou, estou vivendo para ver a sua queda. Foi você que tirou minha família do local onde morávamos, deixado pelo meu bisavô, porque queria construir prédios. É o progresso. Você nos enganou. Falou que se saíssemos da casa, iríamos receber o dinheiro da venda, e esse dinheiro nunca veio. Eu respondi, não me incomode. A culpa não é só minha. Quem não pagou você e sumiu com o dinheiro foi o Alaor, mas ele me paga assim que eu encontrá-lo. O outro falou, você nunca mais vai encontrá-lo. Está morta. Morta? Eu? Não seja ignorante. Desde quando o morto fala e vem cobrar dinheiro e outras coisas? Estou acostumada com ameaças. E várias pessoas vinham me importunar, dizendo que eu as tinha enganado. De repente, caiu uma chuva com raios, tão forte que começou a inundar. Não conseguíamos nadar. Eu me debatia em águas barrentas e logo depois a chuva parou. Exausta de tentar sair, alguém falou, vai demorar. Não é bem assim para sair daqui. Lembra-se de mim? Não lembro e nem quero. Vou fazer você lembrar. Estávamos em uma reunião discutindo onde seria construída a torre de salas comerciais. O terreno que você escolheu era impróprio para construir. Mesmo assim, você pagou para conseguir a licença. Eu te avisei que o prédio poderia, com o tempo, desabar. O terreno era arenoso e várias famílias foram retiradas do local. No primeiro momento, você pagou um albergue para elas ficarem. Depois,
Disse que iriam receber outro lugar para morar, mas nunca receberam. Quando surgiram os problemas de construção, eu, que era responsável apenas pelas vendas e não pelo projeto e execução da torre, fui responsabilizado. Os clientes entraram com processos e mais processos até eu ser preso. Você mentiu para mim. Disse que um especialista em solo tinha dado parecer positivo para construir. Eu respondi: isso tudo é mentira. Eu fui preso. Como você consegue ser tão fria? Não pensa nos outros? E você, que era todo certinho, veio parar aqui? De que adiantou? Ou será que era um bonzinho de Araque, um falso? Ele disse: quando eu fui preso, eu me revoltei, fugi e na fuga morri. Passei a te perseguir e te trouxe para este lugar. Esse lugar tem bem a sua cara, horrível. O tempo foi passando. Eu, que era uma mulher de negócios imobiliários, ganhava muito bem e vivia no conforto, estava ali, na lama. Mas isso não vai ficar assim. Vou dar o troco nesse vendedorzinho de Araque. Havia momentos em que eu ficava sozinha. Não queria admitir os meus erros. Mas que diferença isso faz? Já morri mesmo. Quando Amarildo, o vendedor sem classe, veio me afrontar, eu falei: vamos nos unir para sair daqui. Nós dois erramos. Você foi o meu obsessor. Agora me lembro do que você fez para me trazer para cá. Você foi boa em enganar os outros. Não vou cair na sua. Eu disse a ele: deixa de ser bobo. Juntos podemos mais. Com você eu não quero nada. Saiba que para sair daqui precisa de humildade e pedir misericórdia a Jesus. Depois dessa conversa, eu não o vi mais. Até senti falta. Aquele lugar era muito feio, escuro e frio. Parecia um labirinto. Não chegava a lugar nenhum. Quando eu estava cansada de tentar sair dali sem sucesso, eu pensei no que o Amarildo falou sobre ter humildade e pedir a Jesus. Eu nunca fui de oração, não sabia nem como fazer. Mas em um dia começou novamente aquela chuva com raios e eu pensei: ah não, de novo não. Quando os raios clareavam o local, dava para ver quanta gente havia ali. Corríamos de um lado, de um lugar ao outro, tentando fugir das águas barrentas. Depois que as águas sumiam, todos voltavam a existir. Ninguém morria, porque espírito não morre. Onde será que o Amarildo foi? Era briguento, mas pelo menos estava aqui. Será que ele conseguiu sair? Será que a única saída é mesmo esse Jesus? Ele não vai querer me ajudar. Já enganei tanta gente para me dar bem. E o tempo passava lentamente. Até que um dia eu tive que me dobrar diante de Jesus. Eu falei para ele: não posso te prometer que vou mudar, porque para isso precisa ter humildade. E isso eu não tenho. Acho que nunca tive. Penso que o Senhor está acostumado com isso. Afinal, eu não sou a única trapaceira neste mundo. Podemos negociar? Mas parece que ele não me ouviu. Continuei naquele lugar. Um dia, ouvi uma melodia. Depois das chuvas, vinha uma neblina que não dava para enxergar nada. Essa melodia falava de Maria, mãe de Jesus. Senti que alguém tocou no meu ombro. Olhei para aquela senhora e me lembrei dela. Era uma mulher que tinha 3 filhos pequenos e morava em uma casa de madeira. Eu queria o terreno para construir e ela não queria vender.
Usei os meus recursos para colocá-la para fora da casa e construir um estacionamento vertical. Ela, serena, segurou na minha mão, não me cobrou nada e foi me guiando até chegarmos a um transporte que flutuava sobre o local e não tinha rodas. Outras pessoas entravam e se sentavam. Quando eu entrei, a porta se fechou e o transporte se locomovia na velocidade da luz. Chegamos e todos começaram a sair. Entramos em uma sala que parecia a recepção de um hospital. Recebíamos roupas limpas e um alimento líquido. Passando algum tempo, fui transferida para a colônia Lar Renovação, onde conheci a médium Sônia Lopes, terapeuta lá na Terra. E aqui iniciei um tratamento com ela e com o mentor José. Anos depois, senti que estava pronta para falar com Jesus, com respeito. Foi mostrado como foi a minha passagem pela Terra, minhas atitudes e as pessoas que eu prejudiquei e que era necessário reparar esses erros reencarnando. O mentor falou: saiba que não construímos felicidade com a tristeza dos outros. Diante de tudo isso que lhe foi mostrado, o que pretende? Eu não consigo esquecer o rostinho daquelas crianças que coloquei para fora da sua casa. O mentor José falou: você atrapalhou a evolução deles. Se quer reparar isso, o melhor caminho é ser a mãe deles para criar laços de amor e perdão. Nisso, Amarildo veio conversar e o mentor falou: Amarildo quer retribuir e ajudá-la, mas ele me odeia. Amarildo respondeu: quero deixar de odiá-la. Aceito ser o seu marido lá na Terra. Como é mesmo aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O mentor sorriu e disse: não pense que será fácil. A fé vai ajudá-los a conseguir se respeitar e criar os filhos. Não aceitem convites para má conduta. Mais uma experiência lá na Terra. Entendo que Jesus sempre será o meu socorro. Meu espírito registrou a sua misericórdia, que me tirou daquele lugar horrível onde eu estava. Obrigada, Jesus, por ser tão lindo. Que lição nessa psicografia trazida pela Vera Lúcia Zacarias. É muito interessante que ela fala que no momento da passagem já tinham outros espíritos que ela prejudicou esperando ela. Então, quando o espírito faz a passagem, quando ele desencarna, o espírito ele é atraído para um lugar da mesma sintonia. Não tem, é o que a gente falou, não tem por onde fugir. Assim como eles foram atraídos, como ela fala, por um lugar escuro, frio, pessoas correndo, aquela perturbação, né? Porque foi o que ela fez aqui na Terra. Ela prejudicou muitas pessoas, ela deixou muitas pessoas perturbadas com as atitudes dela. E ninguém vira santo, né? Só porque desencarna, só porque faz a passagem. Muito pelo contrário. Quando a gente deixa o nosso corpo aqui na Terra, todas as máscaras caem. Do outro lado, não tem como enganar ninguém. Ninguém. E aí, como ela fala, né? Para sair do umbral, né? Para deixar aquela condição. Lembra que ela chegou a negociar tanto com o Amarildo, como depois com Jesus, né? Ela fala, vamos negociar. Nada aconteceu, né?
Quando o espírito está nesse estado de perturbação, nesse umbral, né, que é um lugar de sofrimento, ele tem que realmente querer. Ele tem que se arrepender verdadeiramente. É como a gente falou, no plano espiritual não tem enganação. Se realmente o espírito quer e se arrepende, é sabido que ele mudou, que ele quer essa salvação. Aí sim, ele vai ter ajuda, ele vai ser resgatado. E na verdade, gente, como é aqui na Terra também. Não adianta a pessoa estar vivendo num caminho errado e querer desviar desse caminho sem ela querer, sem ela se arrepender. Então, quantas vezes aqui na Terra a gente quer ajudar alguém, né? Alguém da família ou algum amigo que está num caminho errado e ele não aceita, porque não quer. Então não adianta, como se diz, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Assim é no plano espiritual. Então, essa mensagem linda sobre a lei da causa e efeito, da gente viver praticando o amor, o perdão, para que a gente tenha uma vida tranquila enquanto estamos aqui nessa jornada e principalmente quando a gente passar por outro lado, que a gente possa lembrar desses ensinamentos e poder ter um despertar com mais paz no plano espiritual e não passar por essa perturbação, por essa perturbação que tantos espíritos passam, né, por terem prejudicado a si e aos outros. Espero que você tenha gostado desse relato lindo. Curta o vídeo e compartilhe. A gente se vê no próximo relato. Até!